Fala, meu povo da opinião esportiva. Tivemos ontem a final do Mundial de Clubes entre Manchester City e Fluminense. Acabou que eu não consegui gravar o vídeo na sexta-feira. Esse vídeo sendo gravado no sábado aqui para vocês, para falar desse jogão de parte de um dos times. Eu tive revendo os gols, revi o jogo, tudo mais. Vamos falar também do que aconteceu na semifinal, né? Eu vi os dois jogos da semifinal para falar para vocês aqui também o contexto e tudo mais. E eu sinto de informar que a Europa está muito acima do Brasil, pelo menos nesta temporada isso se demonstrou. Temporada passada nós também não tivemos um confronto, então não dá para dizer que nas duas últimas duas temporadas pelo menos, né? Porque a gente teve o Palmeiras e Chelsea em 22, em 21, né? Na temporada 21. Então tivemos ano passado o Real Madrid que atropelou um Al Hilal que conseguiu eliminar o Flamengo. E esse ano tivemos o Manchester City que atropelou o Fluminense, que sofreu para ganhar do Al-Ahly na segunda-feira. E o Al-Ahly acabou passando o trator para cima do Ryan Red Diamonds, que a gente já esperava, né? Quem segue aqui o canal sabe que o Raya já estava eliminado na Champions League Asiática, né? Como a gente vem cobrindo no resumo semanal nas segundas-feiras o campeonato da Ásia. Vocês já sabiam, né? Quem vê os vídeos, que o Raya foi eliminado porque perdeu para o Pohang Steelers no grupo lá da Champions. E normal, o Leão também não tá na CONCACAF, na Coca Champions, né? Porque lá o campeão não joga. Então você tem que ganhar via Campeonato Nacional e ele não se classificou via Campeonato Mexicano. Então o City ele teve ali uma chave muito fácil, né? E ele ganhou de 3-0 do Uraia porque eles estavam brincando, né? Quando saiu, eles estavam brincando já no 0-0. Jogaram ali totalmente displicente, perdendo muitos gols. Grealish, o Matheus Nunes, acho que é o Matheus Nunes, eu sempre confundo o nome do brasileiro lá que é naturalizado português, né, perdendo muitos gols. Um time que estava sem Haaland, sem De Bruyne, sem Doku, né, mas ganhou 3-0 ali, facilidade, porque ele não quis mais, né? Os gols saíram muito brincando ali, muito fácil, muito... Parecia que eles estavam jogando no modo amador do PES, né? Ou no nível 2 do FIFA. Eu jogo PES, tá? Eu sou uma das poucas pessoas que jogavam PES antes dele ser cancelado. Agora o eFootball, né? Mas então a minha referência de videogame é essa. Parece que jogava um nível amador, a competição muito, muito simples, muito fácil, o City jogando. E se você acompanhou a Champions League, tá acompanhando agora, não é tão fácil assim, né? Tirando um jogo com o Real Madrid que eles golearam 4-0, eles tiveram dificuldade na final contra a Inter de Milão, eles tiveram dificuldade no outro jogo contra o Real Madrid, nas quartas de final, acho que foi contra o Bayern de Munique, aí foi tranquilo ali, mas tudo bem. Mas o City nem não passa esse trator que ele passa na Europa, né? Tanto que ele vai, a Premier League, o pessoal fala da pipocada do Arsenal, porque metade do campeonato o Arsenal liderou, né? Então foi muito discrepante o que o City fez nesse Mundial. Eu fiquei abismado. Para mim, né, eu acompanho o Mundial há alguns anos, foi a melhor atuação de um clube no Mundial que eu já vi. Né? O Real Madrid, tricampeão do mundo consecutivamente, não jogou com essa facilidade as suas finais. Né? O Real Madrid quase perdeu para o Kashima Antlers. O Real Madrid foi uma prorrogação com o Grêmio e depois ganhou fácil do Al-Ain o tricampeonato, mas foi um tri muito inconstante, assim, né? Como eu falei, né? Duas das finais foram para prorrogação. Não, uma final, desculpa, né? O Grêmio foi 1-0, a prorrogação era nessa final do Grêmio. Ele vai para a prorrogação com o Kashima Antlers, ganha por 1-0 numa falta em que a barreira abriu contra o Grêmio, com dificuldades. A Al-Ain à parte, mas aí o Al-Ain ganhou aquela final, né? O River Plate foi campeão da Libertadores na semana do jogo com o Al-Ain, então não tendo nem tempo de preparação. Em condições normais, a final seria Real e River, provavelmente. Então, discrepante, né? Final ano passado contra o Al Hilal, a proposta do Al Hilal era uma, né? A proposta do Al Hilal era dar show, era jogar para cima. Foi mais ou menos o que o Fluminense, a proposta que o Fluminense quis botar em prática. Porém, contudo, entretanto, todavia, uma coisa de 5-3. O Al Hilal conseguiu marcar 3 gols do Real Madrid. O Fluminense não conseguiu marcar gol no Manchester City. E eu
Estive acompanhando os canais falando, os canais de jornalistas da TNT, que são da Globo, da Band e tudo mais, da ESPN, que eles falam, eles estão focando em 20 minutos de jogo, que é entre o primeiro e o segundo gol do City, dizendo que ali o Fluminense foi melhor. Estatisticamente, 70% de posse de bola. É o momento em que o Fluminense consegue aquele pênalti com o Cano, que o VAR anulou corretamente pelo VAR. Mas, vendo o jogo, sem olhar as estatísticas, tá? Analisando o jogo que a gente viu em campo, esses 70% de posse de bola, uma extrema dificuldade do Fluminense, e parecia que o City estava carregando energias. Para quem gosta de automobilismo, na Fórmula 1, eles dão uma volta durante a classificação para guardar tá difícil aqui. Guardar energia. Não saiu aqui, a dicção não saiu. De guardar energia para dar uma volta rápida e conseguir a pole position. E esses 20 minutos do City pareciam isso. Eles estavam guardando energia para o jogo que ia vir. Um jogo tem 90 minutos. Você, 1-0, descansar 20 ali para guardar a energia para ir para cima no segundo tempo, foi o que me pareceu. E mesmo assim, logo em seguida, saiu um gol contra o do Nino. Então, o City claramente não estava dando o máximo de si e não chegou nem perto de dar o seu máximo. Não chegou perto. O Fluminense não teve chance em nenhum momento. E repito, o City fez, na minha opinião, a melhor atuação de um time da história do Mundial que eu já vi. Assim, absurdo o que eles fizeram. E talvez o mérito que muita gente está dando para o Fluminense seja isso, porque apesar de ser 4-0, ser a maior goleada da história do Mundial organizado pela FIFA e no século XXI, porque a maior goleada da história do Mundial de Clubes é Peñarol, do Uruguai de Montevideo, 5, Benfica de Lisboa, Portugal, 0 no Estádio Centenário pelo Mundial de 61. À época, o regulamento era melhor de 3, né? E de volta, melhor de 3. Quem vencesse 2 jogos primeiros ganhava. Com quem decidisse em casa tinha 2 jogos. Então, o primeiro jogo foi o Estádio da Luz, o Benfica ganhou lá em Portugal, o Peñarol aplicou essa goleada histórica, que até hoje ninguém repetiu no segundo jogo. Como não se somavam as partidas, né, foi 1-0, ou seja, não é a soma do placar agregado, na época, tivemos um terceiro jogo no Uruguai, como eu falei, a vantagem de decidir em casa, e aí o Peñarol ganhou o segundo jogo também e foi campeão do mundo, isso lá em 61, né? Então essa é a maior goleada da história dos mundiais, 5-0. Mas e depois tivemos o Real Madrid ganhou de 5-1 e ano passado 5-3, né? O Real também aplicou 5 gols. Mas com esse regulamento que durou, se encerrou, tá? Essa foi a última edição desse regulamento, de 2005 a 2023, desculpa. A maior goleada é 4-0, aplicada pelo Santos em cima do Barcelona e aplicada agora em cima do Fluminense. Os dois treinados pelo Pep Guardiola. Quem chegou perto foi o Real contra o Alain, que foi 4-1. Foi por 1 gol. Então, só que o Santos não jogou e tudo mais. E curioso, né, que nas 2 ocasiões, não só o Guardiola, o treinador, como o Paulo Henrique Ganso era o armador do time. Ele era o armador daquele Santos que não fez nada e era o armador desse Fluminense com extrema dificuldade ontem. Conseguiu aquele lance do pênalti e tudo mais, foi um lance que se sai o pênalti, se eles fazem um gol, 1-1, talvez fosse 4-1 no final do jogo. Eu não acho que mudaria muita coisa. O City continuaria fazendo o jogo dele. Então, eu acho que não é à toa que o regulamento mudou. Para quem não está por dentro do novo regulamento do Mundial, a gente vai ter a Copa do Mundo de Clubes a cada 4 anos. Então, a gente precisa de um regulamento novo para o Mundial anual. E agora, o sul-americano não entra na semifinal, ele entra nas quartas de final, junto com os times da CONCACAF, da CAF e da AFC. Eu não sei como é que ficou a Oceania e o país 7, tá? Provavelmente eles ficam do lado de lá, da chave, parece. Né? Vai afunilando lá com alguma coisa com a África e com a Ásia, mas a gente entra direto nas quartas enfrentando o time da América do Norte, por questões geográficas e tudo mais.
E o time europeu entra direto na final. Então a gente vai enfrentar um mexicano, enfrentar o vencedor de quem vier do outro lado do mundo, e aí sim enfrentar o europeu. Ou seja, são 3 jogos agora. São 2 jogos para chegar na final, mais um para, né, ser campeão. Muito difícil. E para o europeu ele não tem mais que jogar 2 jogos, ele tem que jogar 1. E se a gente for olhar, a gente tem um regulamento de 60 a 2004, que são 2 clubes apenas, entre o campeão da Champions e o campeão da Libertadores, que, se não me engano, os sul-americanos ganharam mais aquele torneio. Aqui no Brasil a gente vai ter o Santos ganhando 2 vezes, Flamengo e Grêmio uma cada, e o São Paulo ganhando 2 vezes novamente. A gente tem o Mundial de 2000, que é a temporada 99, tá? Por isso que muita gente fala, o Boca foi campeão de 2000 e não jogou aquele Mundial. O Mundial é em janeiro. O Mundial é referente à temporada de 99. Tanto que a confusão se dá muito porque o representante da Europa era o Manchester United e o Real Madrid, que foi o campeão da Champions de 2000. Só que o Real Madrid está como campeão mundial de 98. Porém, o erro ali, vamos dizer assim, é não ter o Palmeiras, campeão da Libertadores, entrou o Vasco no lugar que estava errado ali, para o Palmeiras, e o fato de que eles deixaram que ocorresse de novo o Mundial em 99 entre United e Palmeiras, porque como o Palmeiras não ia jogar, eles deixaram, o confronto tinha que acontecer. Corrigir esse erro quando volta em 2005, o Mundial. Porque aí, como dá o problema, eles em 2001 tá dando meio problema, eles deixam acontecer o de 2000 de novo, Boca e Real Madrid, que o Boca é campeão. Aí vem 2001, não tem, no final do ano vem o Mundial entre Bayern e Boca. Aí o Bayern é campeão. E tá, 2004 Porto e Once Caldas, 2005 aí sim, Copa. Tanto é que se você olhar o Mundial de 2005 entre São Paulo e Liverpool, FIFA World Cup, Club Cup Toyota. Tem uma Toyota ali, tem uma Cup, uma Toyota Cup Toyota, sei lá. Toyota fica até 2012 como patrocinadora chefe do Mundial, entregando a taça da Copa Toyota até lá. Então, o Inter tem uma Copa Toyota, o Corinthians tem uma Copa Toyota também. Né? Todos os brasileiros, tirando o Santos, que fique bem claro, o Santos não tem, ganharam a Copa Toyota juntos, né? Do Mundial. Aí tá. Então, em 2005 entra esse novo regulamento, em que você adiciona os campeões da CONCACAF, da CAF, da AFC e da UFC. Acho que como 2005, se não me engano, o campeão da AFC foi um japonês, não teve país sede. O país sede entra, acho que 2007, 2006, 2007, por ali, que passa a ter representantes do país sede também. Como tinha em 2000, o Corinthians vai como campeão brasileiro, porque o Mundial é no Brasil. Inclusive, o Al-Ittihad do Benzema jogou pelo esse mesmo critério. Então, a vaga do Corinthians existe atualmente. Né? Então, só para ficar bem claro aqui. Mas vamos pegar 2005 para cá. Somente 3 vezes o sul-americano foi campeão mundial. São Paulo em cima do Liverpool, Inter em cima do Barcelona e Corinthians em cima do Chelsea. 3 vezes. E é muito maior as vezes que eles não chegaram na final. 2010 a final é Internacional e o campeão africano Mazembe. 2013 a final é entre o Bayern de Munique como campeão da Champions, mas o Raja Casablanca como país sede. 2016 a final é entre o Real Madrid, né, da Espanha como campeão da Champions e o Kashima Antlers como país sede. Então, a vaga do Corinthians está ali ainda chegando na final. Né? Inclusive, são 4 vezes que o país sede chegou na final do Mundial, tá? E só uma foi campeão, que foi o Corinthians. Os outros 3 perdeu. Aí a gente tem... Mas não, já são... Em 2016, igualou o número de títulos com o número de eliminações na semifinal dos sul-americanos. E aí, em 2018, quando o River Plate é eliminado por Al-Ain, né, time que é do Emirados Árabes, ou Qatar, agora fica... Não, é Emirados Árabes, né? Qatar de 2019. É eliminado por Al-Ain ali, aí sim inverte, a gente passa a ter mais eliminações do que título. 4 eliminações. E aumenta, porque a gente vai ter o Palmeiras caindo pro Tigres e o Flamengo caindo pro Al-Hilal. Né? O Tigres como campeão da CONCACAF e o Al-Hilal como campeão asiático. Então a gente teve nesse período, tirando a Oceania, mas a Oceania nem tem mais campeonato continental, porque eles não têm dinheiro para fazer o continental, por isso que vai todo ano o Auckland,
O último Continental foi 2019. Tá? Desde então eles não têm dinheiro para fazer. A gente teve todos os continentes chegando uma vez com o seu campeão. Então a África chegou com o Mazembe, a Ásia chegou com o Al Hilal e a América do Norte chegou com o Tigres. Por 3 vezes, né, o país sede chegou. Então, o representante da vaga de país sede, né, que foi o Raja Casablanca, o Kashima Antlers e o Al Ain, né, que entraram como país sede e não como representantes continentais. Então, são 6 eliminações para 3 campeonatos. Então, é óbvio, uma hora ou outra a gente ia perder essa vaga direta na semifinal, demorou e perdemos, com muito mérito. Muito mérito. O Fluminense teve uma dificuldade absurda com o Al-Ahly, que a falha que eu venho alertando desde sempre, essa falha, eu não vou ser leviano, né? Estão usando essa palavra para falar não pode ser leviano com o Fluminense, dizer que isso foi o que fez ele perder o título. Né? Ele perdeu o título por vários fatores. Mas essa falha estava contra o Internacional, estava contra o Boca Juniors e estava contra o Al-Ahly, que é uma falha na defesa clara. E aí a gente teve o Valência, o Cavani e o jogador lá da África do Sul, que eu esqueci o nome. Né? Sim, eu sei qual é do Egito, mas o atacante da África do Sul. Perderam muitos gols e não conseguiram efetuar. O Fluminense chegou na final do Mundial, que é o ápice que pode chegar de um clube sul-americano hoje. Chegar na final, que nem sempre chega. Flamengo, Palmeiras, Inter, River Plate, Atlético Mineiro e Atlético Nacional de Medellín não chegaram na final. Algumas vezes, né? Inter, Flamengo e Palmeiras chegaram outra vez. O Medellín já tinha. O River, Palmeiras, Flamengo e Inter chegaram outra vez nesse regulamento, na final do Mundial. E o Medellín chegou no regulamento antigo, quando o campeão da Libertadores ia direto para a final. E o Atlético Mineiro é o único campeão da Libertadores que não disputou a final do Mundial até hoje. Né? Porque ele só teve uma disputa e não chegou. Mas é o que eu digo, em 2005, por uma questão lógica, o sul-americano e o europeu perderam sua vaga direta para a final do Mundial, porque se entendia que tinha que, em 2005, dar chances para os outros continentes. Agora, em 2020 para 2024, se entende que a Europa merece a vaga direta no Mundial, porque ela está em outro nível, porque não tem datas suficientes, porque se precisa dos europeus, para ter a ideia de que realmente você é o melhor time do mundo, porque a ideia é que o futebol está lá. Então, você bater o europeu é você se tornar o melhor time do mundo. E se entende que o sul-americano não pertence mais. Então, além de não recuperar a sua vaga direta na final, ele perdeu a sua vaga direta na semifinal. Porque, como eu falei nos últimos anos, desde 2016, é um ano sim, um ano não, na final do Mundial. Então, desde 2015, o River chega na final. Em 16, o Medellín não chega. Em 17, o Grêmio chega. Em 18, o River não chega. O Flamengo chega em 19, mas o Palmeiras não chega em 20. O Palmeiras chega em 21, mas o Flamengo não chega em 22. O Fluminense chega em 23. Então, não merece essa vaga. O Fluminense jogou mal o campeonato? Cara, comparado com o City, sim. Ele jogou diferente do que ele jogou para ser campeão da Libertadores? Não, e isso é o preocupante. Não pro Fluminense. O Fluminense, e isso eu vi o pessoal falando, ele jogou da mesma forma desde o Campeonato Carioca. Teve uma oscilação quando ele caiu naquele mês em que ele é eliminado da Copa do Brasil. É talvez o pior mês do Fluminense no ano, é o mês que ele está perdido. Ele cai na Copa do Brasil e ele quase cai na fase de grupos da Libertadores por Sporting Cristal. O pior momento do Flu na temporada é o momento de oscilação. Então, ele não conseguiu, ao contrário do que, na minha visão, ao contrário do que eu ouvi por aí, manter o mesmo nível o ano inteiro. Ele não manteve o mesmo nível. Ele teve uma queda ali no meio do ano e isso restou ele perder a Copa do Brasil, ficar muito atrás no Brasileirão e quase ser eliminado da Libertadores por Sporting Cristal. Isso é um fato. Aí, só que ele sobreviveu na Libertadores e aí encaminhou. Inclusive, contra o Argentino Júnior na ida, ele ainda está nessa má fase, que é 1-1. Ele começa a dar o gap de melhorar na volta contra o Argentino Júnior. Tem uma leve piora contra o Internacional. O Inter jogou melhor as 2 partidas. Como eu falei, não teve capacidade de marcar o gol. Isso, acho que tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Né?
Mas o preocupante não é nem o Fluminense. O Fluminense fez o dele, tá? Ele foi campeão da Libertadores jogando assim, jogou assim, mas não dá pra bater de frente com o City jogando daquela maneira. E aí a gente fica pensando, o nosso melhor futebol era isso? O melhor futebol que a América do Sul tinha para apresentar era o do Fluminense? Esse futebol do Fluminense era o melhor? E era. Vamos falar o quê? Ele dá um baile no Flamengo na final do Carioca. Ele dá um baile no Olímpia que deu um baile no Flamengo. De novo. Perde o Flamengo na Copa do Brasil, não vamos esquecer isso. É eliminado o próprio Flamengo na Copa do Brasil. Vence o Inter. O time que jogou melhor que ele, mas estava lutando contra o rebaixamento naquela época do ano. Ganha do Boca Juniors, que estava tão sofrível que o treinador foi demitido e o Boca não está na Libertadores. Esse é outro ponto. Todos os times que o Fluminense eliminou não estão na Libertadores de 2024. Nenhum deles classificou. Argentino Juniors, Olímpia, Inter e Boca. Não é demérito do Flu. É desses times, do continente. Nenhum time se apresentou para eliminar o Fluminense esse ano. Ah, o Palmeiras. O Palmeiras caiu para Boca. Então, não conseguiu ganhar do Fluminense. Então, certo, a gente tem, detalhe, o melhor futebol do continente apresentado na Libertadores, tá? Não no Brasileirão, porque o Palmeiras foi muito bem no Brasileirão. O Flamengo foi bem na Copa do Brasil até chegar à final. Perdeu lá pro Maringá, mas passou o trator na volta e foi bem até... Ele jogou mal contra o São Paulo. O São Paulo fez uma ótima Copa do Brasil a partir das quartas de final. Então, o futebol brasileiro, sul-americano nessa temporada foi muito oscilante. E, então, não foi uma zebra o Fluminense chegar lá. É isso que eu quero dizer. Então, a gente dá para medir o futebol sul-americano por esse jogo? Dá. A gente tinha o melhor europeu contra o melhor sul-americano do ano. E não deu para chegar. 2019, 2021 são as últimas vezes que a gente levou para prorrogação Flamengo e Palmeiras, respectivamente, contra Liverpool e Chelsea. Ali a gente era o momento de esperança do futebol brasileiro, de que, ok, vai dar, porque a gente vinha de eliminações no ano anterior na semifinal, né? River em 18 e o próprio Palmeiras em 20. E no ano seguinte a gente teve eliminações, né? O Palmeiras em 20, novamente, né? Obviamente, depois de 9 anos de 21, e o Flamengo em 23, em 22. Em janeiro de 23, mas pelo Mundial de 22. Então, é assim. Não tá. A América do Sul tá muito abaixo da Europa. Aí, Lei Bosman, talvez. Talvez seja. Mas a Lei Bosman é dos anos 90. A gente ganhou mundiais nesse período. Né? A Lei Bosman é 96, por aí. Então a gente vai ganhar um Mundial de 2000. O Boca ganha em cima do Real Madrid. E eu tô falando da América do Sul, não Brasil, tá? Tô falando da América do Sul. Focando os times da Conmebol. Então o Boca ganha do Real Madrid em 2000 e ganha do Milan em 2003. O São Paulo ganha em 2005 do Liverpool. O Barcelona ganha do Internacional, ganha do Barcelona em 2006 e o Corinthians ganha do Chelsea. Ainda ganhamos 5 mundiais. Entre 2000 e 2012, a gente ganhou em 14 edições. A gente somar o Mundial de 2000 da FIFA também, o que o Corinthians ganhou em cima do Vasco. Em 14 a gente ganha 6. Então, num período de 14 temporadas, foram 6 títulos e 8 vices. 9 vices, porque a final é entre dois times da Conmebol em 2000. Então, a gente tem nesse período uma final só com times da Conmebol, já com a Lei Bosman valendo. Porque Real Madrid, Liverpool, Real Madrid e Manchester United não estavam levando o Mundial a sério. O Real Madrid já tinha ganhado o mundo em 98, não tava, e o Manchester United tinha ganhado em dezembro o Mundial. Então, isso é um ponto a se levar em conta. O United ganhou o Mundial em dezembro contra o Palmeiras, em janeiro ele estava jogando outro Mundial que ele tinha se classificado pelo mesmo critério de ter sido campeão da Champions. Então ele não entrou muito com aquele ímpeto de ser campeão, porque ele tinha acabado de ser. Né? Ganhar 2 mundiais. Então, só para ter uma noção de que o regulamento
que o Mundial de 2000 valia menos do que realmente se tem a impressão hoje que vale, porque a FIFA considera como o regulamento. Só que o sucessor mesmo é o que o Boca ganhou em cima do Real. Então é isso. Parabéns ao Manchester City, campeão merecido do Mundial de Clubes. Né? A gente está analisando aqui 2 jogos. É o que tem para analisar, é analisar 2 jogos. Porque a gente já tem vídeo analisando a campanha deles na Champions passada. Então é isso. Né? O vídeo de 25 minutos foi longo porque eu queria desabafar sobre toda essa situação da Conmebol. E vejo vocês na próxima. E falou!